Nesta aula, vamos continuar trabalhando com a função switchCase e agora vamos resolver os exercícios 2.16 e 2.17. Queridões e queridonas, bem-vindos à 13ª aula do capítulo 2. Vamos continuar trabalhando com a função switchCase e nada melhor do que para fixar bem essa função do que fazer exercícios. Nessa aula nós vamos resolver os exercícios 16 e 17 desse capítulo. E aqui eu já deixei prontinho o exercício 2.16, que é o medidor de intensidade de luz. E medidor de intensidade de luz nós já fizemos isso, né? Se eu não me engano, nós fizemos isso usando lá olhem aqui, usando o else, if, else. Lembram desse exercício aqui, ó? Nesse exercício ele pedia para nós montarmos um termômetro de 3 LEDs, né? E ele ia ficar verde se a temperatura estivesse abaixo de um valor, amarelo entre um valor e outro e vermelho acima de um outro valor. Nós usamos para resolver esse exercício a função if, else, if. Lembram desse? Ó? Se a temperatura fosse menor do que 476, né, que era o número lido lá pelo conversor analógico, ele acendia o verde. Se tivesse maior do que 476 e menor do que 642, ele acenderia esse, senão, o amarelo, né? Se não, na função default, ele acenderia o LED vermelho. Lembram disso, né? Agora nós vamos fazer algo parecido, só que usando o switchCase. Olhem lá, ó. Adicionar os LEDs conforme a intensidade de luz. Então, pouca luz vai ficar tudo apagado e muita luz vão ficar os 3 LEDs acesos. Então, nós vamos ter 4 escalas de intensidade. Então, vocês vejam lá. Na verdade, agora nós vamos usar não o termômetro, mas vamos usar o luxímetro, né? Vamos usar a quantidade de luz. Então, com pouca luz, vai ficar tudo apagado. Se começar a aparecer luminosidade a partir de um momento, ele acende o primeiro LED. Se tiver acima do segundo, ele acenderia 2 LEDs. E se tiver a luminosidade alta, ele acenderia os 3 LEDs. Então nós vamos ter 4 escalas, não tudo apagado, ou LED verde, ou amarelo, ou amarelo, verde, amarelo e vermelho, os 3 acesos, né, na condição de maior luminosidade. Então ele seria como o luxímetro, na verdade, não como o termômetro, né? Vamos lá, ó. Então aqui, ó, já foi feita a inicialização aqui dos pinos, né? O pino 3, 4, 5 e o A0 chamado LDR, o LED 1, 2, 3. E também já foram configurados LEDs 1, 2 e 3 como output. Então beleza, esse exercício ele é muito simples, né? Então olhem lá, ele tem as dicas aqui, né? Ajustar escala usando debug, então nós vamos ter que ver qual que é a variação mínima e máxima da luminosidade. Usar a função map para ajustar a saída entre 0 e 3, olha aqui que tem uma sacada, ó. Eu não preciso saber exatamente quais são os valores, já aqui eu vou fazer ele 100% proporcional ao range de entrada. O que eu preciso descobrir é qual que é o valor da luminosidade mínima e qual que é o valor da luminosidade máxima captada pelo LDR. E esses que vão ser os 2 parâmetros. Depois os parâmetros de saída é de 0 a 3. E ele já vai me dar um número proporcional à luminosidade na entrada. Nós não vamos precisar saber exatamente qual que é o valor, né? Apesar que a gente vai conseguir fazer os experimentos tanto matemático quanto no próprio programa. E aí aqui a quarta dica é colocar a configuração de LEDs entre acesos e apagados. Então dentro do case, né, nós vamos fazer switch da variável e depois case. Vamos ver lá na prática mesmo. Então a primeira coisa que nós precisamos aqui, né, é descobrir qual que seria o valor mínimo e máximo da luminosidade. Eu vou precisar da porta serial, né, 9600. E nós vamos mandar lá para a porta serial, LDR, certo? Vamos mandar o valor lá para a porta serial para a gente ver como é que ele aparece. Vou usar o print LN aqui para ele já pular uma casa. E um delay aqui de 100 milissegundos só para não
controlar a velocidade ali para não ficar muito rápido, né? Ctrl A, Ctrl C, lá no Simulid, Ctrl V, mandar para dentro. E agora no A0 nós vamos ligar o LDR. Então agora eu vou abrir a porta serial e energizar o circuito. Olha lá, está no valor 11. Então vamos pegar aqui o LDR, está em 1 lux, então ele vai de 1 lux, né? Ele não tem 0 lux, então ele tem 1 lux que vai dar o valor 11. E daí eu vou aumentando aqui ele, e quando chegar no 1000 lux ali, que seria o máximo, ele vai dar 834. Então, a minha faixa de variação de luminosidade, o meu sensor, ele pega do número 11 até o 834. Vocês vão ter que testar no circuito de vocês, né, para ver se não vai ter nenhuma diferença dos valores. Então, eu vou ter aqui, em vez de colocar o serial print, eu vou colocar o map, né? Analog Read LDR. Aí eu teria que colocar aqui as entradas mínimas e máximo, né? Então, o primeiro parâmetro aqui é a entrada mínima, que é 11, e a entrada máxima, que seria o 834. E agora as saídas que eu quero. E eu quero a saída, eu poderia colocar do 1 ao 4, do 0 ao 3, enfim, posso usar como quiser aqui, né? Lá no enunciado, ele diz do 0 ao 3, então eu poderia colocar aqui do 0 ao 3 mesmo, para seguir o enunciado do programa, né? Do exercício. Olha lá, map, analog read, LDR, então a entrada de 11 a 834, eu quero que saia entre 0 e 3. Perfeito? Ele vai fazer isso de forma proporcional, já vai dividir as escalas e vai dar um número conforme a quantidade de iluminação que tenha na entrada. Só que tem um detalhe, né? O que eu vou fazer com esse map aqui? Isso aqui vai me trazer um número, eu vou ter que guardar isso numa variável ou aplicar direto no switch, né? Eu poderia fazer aqui, ó, switch, disso daqui já direto, ó. Switch, e já aplicar aqui, olha lá, switch disso daqui já direto, ele já vai pegar o número da porta serial, vai converter pela escala map, eu já faço o switch disso daqui, né? E aí aqui dentro eu posso fazer daí as opções do case, né? Aí se eu fizer aqui, ó, case 0, não é isso? Que ele vai me retornar do 0. Case 0, o que eu quero que aconteça? Eu quero que nenhum LED acenda, então eu vou ter que apagar os 4 LEDs, não é isso? Ou melhor, os 3 LEDs, que seria a primeira condição. Se der 0, nenhum LED aceso. Então eu vou fazer aqui digital então se der 0, apaga os 3. Se der 1, eu vou fazer vou copiar aqui todo ele. Ctrl C, Ctrl V, case 1, só o LED 1 aceso, então eu vou colocar ele em high. Ctrl V. Case 2, o LED 1 aceso e o LED 2 também aceso. E finalmente, Ctrl V, case 3. Fechou? Só isso. Olha lá. Faço o switch da entrada do pino analógico, converto entre 0 e 3. Depois, se for 0, eu apago todos. Se for 1, eu acendo 1. 2, eu acendo 2. 3, eu acendo 3. Molezinha, né? Agora, nós vamos fazer aqui um Ctrl A, Ctrl C. Um detalhe, quando vocês forem testar o programa, se vocês quiserem testar aqui, ó, você pode colocar aqui no verificar, ó. Ele vai compilar e aqui, ó, já deu um erro aqui, ó. Aqui, né, olha só. Não é ponto e vírgula aqui, né? Eu tenho que abrir as chaves e eu tenho que fechar as chaves, não é isso? Olha lá, aqui eu fecho o loop, aqui eu fecho o switch case. Beleza? Vamos ver agora se passa. Olha lá, agora ele compilou direitinho, disse o quanto de memória que eu estou usando aqui, tudo certinho.
Beleza? Dá para checar aqui antes de testar lá no Simulid. Então, vamos lá. Agora sim, Ctrl A, Ctrl C. E agora nós colocamos aqui Ctrl A, Ctrl V. E colocamos lá no Simulid. Firmware carregado. Olha lá, pino 3, 4 e 5. 3, 4 e 5. Beleza, os 3 LEDs lá em cima. Olha lá, acendeu os 3 porque eu estou com a luminosidade 1000. Ó. Eu vou baixando aqui a luminosidade. Ah, sim, tem um detalhe aqui que nós não podemos esquecer, né? O break, né, pessoal? Olha só, cadê o break para sair da função? Senão ela não vai rolar, né? O último aqui eu vou colocar, mas não precisaria, né? A saída dele já é ali embaixo, né? Como o manual diz para botar. Vamos lá. Agora sim. Ctrl A, Ctrl C. Vamos lá, Ctrl A, Ctrl V. Vou compilar. Beleza, firmware carregado. Coloquei lá, ó, tudo apagado. Aí nós vamos subindo a luminosidade, acendeu o 1, sobe mais um pouquinho, ele acende o 2, sobe mais um pouquinho e acendeu o terceiro lá. Então, conforme o conversor AD vai dando o número, ó, nós vamos tendo aqui um sensor proporcional à quantidade de luminosidade que está dentro. Ele acende acende o primeiro aqui, ó, com 70 lux. O segundo ele acende mais ou menos com 270 lux aqui, né? 218 aqui, ó, 220 mais ou menos. O terceiro vai acender lá na frente com quase no finalzinho da escala, hein? Ou melhor, no final da escala 1000. Só quando chegar em 1000 que ele acende o terceiro LED. Tem uma forma aqui também da gente implementar esse exercício, que seria colocando numa variável, né? Então eu poderia fazer aqui, ó, dentro da função aqui do switch case, né? Você colocar lá uma variável chamada temperatura, por exemplo, temperatura igual, e dentro dessa temperatura colocar a função map. E aqui dentro nós colocarmos switch da variável temperatura, né? E declarar ela, temperatura não, luminosidade, né? Olha lá, como luminosidade, só que aqui não dá para ser byte, né? Teria que ser um int, né? Porque nós estamos trabalhando com a entrada do conversor AD, que pode de 0 a 1023, né? Então aqui, ó, luminosidade. Daí eu carrego do map o analog read LDR ali para dentro e faço um switch da luminosidade. Fechou? Olha lá. Isso daqui também deve funcionar igual, né? Qual que é a diferença entre colocar a função e a luminosidade e colocar dentro de uma variável, né? O primeiro teste que nós fizemos, nós pegamos a leitura do pino analógico, colocamos dentro da função map para ele me trazer a variação da escala e nós fizemos switch direto desse valor, né? E se eu colocasse ele dentro da variável luminosidade, colocasse lá dentro, ele ia carregar numa posição de memória e a função switch case ia lá na memória buscar o valor da luminosidade para poder usar. Qual que é a diferença entre os dois? Basicamente seria o seguinte, né? Nenhuma para esse exercício. Mas se você fosse utilizar o valor da luminosidade em algum outro ponto do programa, seria interessante que você guardasse ela dentro de uma variável, que daí em outros trechos do programa você poderia acessar essa variável e utilizá-la, esse mesmo valor, em outros cálculos, em outras situações, né? Agora, se for somente para acender o LED ali, na verdade tanto faz. O que nos interessa, na verdade, é o valor entre 0 e 3 que ia dar o resultado, né?
Beleza, firmware carregado. Olha lá, os 3 acesos, que está lá no 1000. Aí nós vamos baixando, vai vindo, vai vindo, vai vindo. Aí ele baixa aqui e zerou aqui. Tudo zero. Legal, né? Então tá aqui o nosso primeiro programinha aqui já montado. Agora vamos para o segundo exercício. O segundo exercício, ele é o seguinte, ó, ele é um sequencial randômico. E nós vamos usar o switch case para resolver, né? Então o que nós imaginamos num sequencial randômico? Que ele fica, em vez de ficar LED 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, que ele fique, né, aleatório ali dentro, né? Que acenda o 1, depois o 4, sei lá, o 6, depois o 2, o 3. Então ele vai, entre esses 6 LEDs, ele vai ficar acionando randomicamente. E vejam, só pode ter um único LED aceso. Se fosse utilizar a função for, ia ficar complicado, né? Porque nós não íamos conseguir fazer o cálculo randômico dele, ele vai contar na sequência, né? E se fosse usar o digital read lá, naquela sequencial, o primeiro lá do capítulo 1, que nós controlávamos só o pino, né? Que acendia 1, apagava, acendia 2, apagava, acendia o 3, apagava, acendia o 4, apagava. Né? Nós não íamos também conseguir fazer porque ele tinha que ser randômico. Então como é que a gente ia fazer uma sequência randômica? Então beleza, para fazer a sequência randômica nós teríamos que utilizar a função random, né? Que é a mais adequada para isso daqui. E depois usar o switch case. Então a gente faz ele gerar um número randômico entre 1 e 6. E depois a gente usa o switch case para ver qual número que ele foi colocado. E a gente acende o LED conforme o número que está. Essa que vai ser a estratégia de resolver esse exercício, né? Olhem lá, ele tem um sequencial de 6 LEDs com sequência randômica, ligar 6 LEDs nos pinos digitais, as funções que nós vamos usar, inclusive o switch case, o break e o random. Aí aqui, ó, dica 1, usar a função random para gerar os números entre 1 e 6. E aqui ele diz que tem que ser configurado até 7. Até 7. E aqui eu quero fazer falar um pouco sobre essa função random aqui, por que tem que ser até 7. Ó. Depois fazer um switch do número gerado. E depois, né, acender o LED correspondente e temporizar até apagar. Então vamos lá. Antes de fazer o sequencial mesmo, ó, vocês viram que os pinos já estão todos configurados aqui, né? E todos eles como saída. Antes disso, ó, vamos fazer uma brincadeira aqui que eu queria mostrar para vocês aqui. Eu vou fazer aqui, eu vou inicializar a porta serial, ó, serial.begin 9600. E aqui eu vou fazer um serial.print, ln, né? Da função random, vou fazer ele gerar um número entre 0 e 1. Olha só. O que se espera aqui nessa saída aqui na porta serial? Eu vou dar um delay aqui de 50 milissegundos. Vai vir bastante número. O que a gente espera aqui? Que ele dê um número hora 0, hora 1, hora 0, hora 1, não é isso? Teoricamente não seria isso, né? Quer ver? Ó, vamos ver como que ele se comporta aqui, esse programinha. Vou pegar aqui no Simulink, Ctrl A, Ctrl V. Beleza, compilou. Agora vou abrir aqui minha porta serial. E vamos ver o que sai lá. Só 0? Não devia sair 0 e 1? Por que só sai 0? E agora olha aqui, ó, e se eu colocar entre 0 e 2? Entre 0 e 2. Vamos ver o que vai acontecer? Beleza. Agora, olha lá, está saindo entre 0 e 1 e não aparece o 2. E por que isso acontece? Alguém sabe me dizer? Por que eu coloquei entre 0 e 2 e só sai 0 e 1 aqui no meu random? Olhem lá, ó. Vamos entender o random como é que funciona, né? Então ele gera uma série de números aleatórios e são números long, né? São números bem grandes. E ele costuma fazer o seguinte, quando a gente determina o valor máximo e o mínimo, então ele vai fazer com que a escala seja convertida para essa faixa que nós determinamos. E quando você coloca entre 0 e 1, você veja assim, ele vai gerar números entre 0
Daí vamos imaginar assim, ó, quebrando isso em fração, né? Seria o 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 e 1. Então ele vai gerar esses números aqui dentro e vocês vejam que todos os números vão estar dentro do zero, né? Vai ser 01, 05, 07, 09 ou suas variações e nunca vai ser igual a 1. Se eu gerar igual a 2, eu vou gerar número 01, 02, 03, até chegar a 09, 1,1, 2, 3, 1,5, 1,7, 1,9 e 2. E aí eu vou ter números 0 e 1. Então, usar a função random para gerar números numa faixa muito pequena, com números com valores muito baixos, a gente tem que prestar atenção nesse detalhe. A mesma coisa nós vamos fazer com sequencial. Se eu quiser que ele gere número do 1 ao 6, eu vou ter que fazer com que a escala seja até o 7, para que ele possa gerar o 6,1, 6,2, 6,4, 6,5, que na verdade nós vamos ver como número 6. E o 7,1, por exemplo, não existe, porque ele vai gerar só até o número 7. Se eu colocasse até 7,9, mas na verdade até 8, né, ele geraria o número 7. Se ligaram no detalhezinho? Importante, né? Então, olhem lá. Então, com base nessa informação, nós já conseguimos fazer a parametrização aqui do nosso sequencial, né? Então, tá lá. Esse aqui já foi. Vamos lá, fazer a parametrização do sequencial. Então, na verdade, o que nós precisamos aqui, ó, é pegar aqui uma variável. Vamos trabalhar agora com uma variável. Vou gerar uma variável byte, né? Porque eu preciso do número entre 0, na verdade, entre 1 e 6, né? Então, vamos lá. Byte o valor aqui, vou chamar. Valor, nem vou inicializar. Depois aqui no valor igual, aí nós vamos colocar aqui a função random, né? Random, aí nós vamos gerar um número entre 1 e 7, que nós vamos ter a saída entre 1 e 6, né? O 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6, porque ele nunca vai dar o valor 7, né? Teria que dar 7, alguma coisa, e ele não vai gerar, ele vai gerar 6, alguma coisa, no máximo até o 7. Tá tranquilo esse conceito, né? E agora aqui fazer o sequencial, né? Então, na verdade, como ele só vai acender um LED e apagar, então eu não precisaria fazer aquele monte de fazer o código de 6 LEDs, né? Eu poderia fazer o código apenas acendendo e dando um tempo e já apagando. Depois ele gera um outro, daí ele acende, dá um tempo e apaga, e assim eu não preciso tratar os 6 LEDs em cada case, né? Então vamos fazer assim, ó, case 1, aqui ó, case 1, não é isso? Eu vou acender o LED 1, então se ele der esse valor, eu vou fazer aqui um digital write LED 1 high, beleza, acendi o LED, aí eu vou fazer aqui delay, e aqui eu vou usar uma outra variável, delay tempo aqui, ó. E vamos carregar aqui já também a variável, carregar agora uma variável do tipo int, né? Int tempo, e colocar um valor para ela, né? 500 milissegundos aqui, que é o tempo que eu vou fazer uma sequencial. Não, na verdade eu vou deixar ele mais rápido, eu vou deixar ele com 300. Depois, se eu quiser ajustar o meu tempo, é só eu mudar essa variável, eu não preciso mudar o código todo, né? Eu mudei lá a variável tempo, automaticamente todo o tempo do sequencial vai ser alterado. Então vai lá, ó, digital write LED 1 high, o tempo, e a hora que eu sair da função aqui, eu dou um digital write no LED 1 mesmo, certo? E apago ele aqui, ó, para eu não ter problema de depois ter que ficar apagando todos eles. E aí aqui já entro com o meu break. Ok? Ó. Então, case 1, acende, temporiza, apaga. Case 2, acende, temporiza, apaga. E vai ser esse o nosso códigozinho. É só repetir ele aqui. Ctrl V. Beleza, né? Olha lá. Agora aqui eu tenho que fechar o switch case, né? Vamos ver lá.
Opa, daí faltou aqui em cima fazer o switch disso, né? Switch, valor, abrir as chaves, aí ele fecha aqui, só que não é aqui que vai fechar bem aqui embaixo. Tá lá. Aqui eu fecho o switch e aqui fecha o loop, beleza? Tá lá o programinha, né? Entenderam lá? Eu vou gerar um número entre 1 e 7, vai para variar o valor, eu faço o switch do valor e testo aqui case 1, 2, 3 ou 4, acende, temporiza, apaga, e isso deve ser o nosso sequencial aleatório. Vamos ver aqui no Simulid como que ele vai se comportar, né? Ctrl V, vamos compilar. Não vou usar a porta serial, a gente vai ver isso na prática e olha lá. E ele ficou aleatório, hora bate num, hora no outro, olha lá, 300 milissegundos, ele fica alterando. Legal? Bacana, né? Bacana e super fácil de implementar. Olha, se vocês quiserem fazer esse tipo de código que utilize essa parte aleatória, o switch case cabe muito bem para isso, além de fazer menus, né? Só que como nós não estamos trabalhando com a porta serial ainda, nós vamos trabalhar com ela no capítulo 3. Lá nós vamos ter a oportunidade de criar menus usando o switch case. Bacana, né? Muito obrigado e até a próxima aula!